E então é comum, às vezes, o cara, ele nunca construiu, ou construiu algumas vezes, sempre fez sem executivo, e tem os amigos dele também sempre fazem sem executivo, e ele não quer, esse cliente não quer ficar para trás, digamos, se sentir burro por estar pagando por uma coisa que todos os amigos deles não pagam. Os amigos deles não pagam pelo executivo, não pagaram, então se ele pagasse, ele estaria botando dinheiro fora, tá caindo no xalalá do arquiteto, né, na conversa do arquiteto que tá vendendo coisa que não precisava. Então tem que quebrar essa crença do cliente. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o teu foco, porque o cliente deseja e paga mais por uma arquitetura autoral. O fato é o seguinte: aquele que vende projeto briga por preço. Aquele que vende assinatura escolhe o cliente com quem quer trabalhar. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura, o podcast onde você vai conhecer as estratégias para você se destacar no seu mercado. O tema de hoje é quando o cliente só quer um projetinho. Quando o cliente pede para fazer só um projetinho, ele não quer o projeto completo, ele só quer um projetinho, né? Então, esse é um tema que acontece com muitos, e então a gente vai estar discutindo hoje como é que a gente vai conseguir, digamos, resolver, escapar desse obstáculo, né, que nos impede de crescer significativamente na arquitetura. E, bom, pra quem não sabe, meu nome é Leonardo Mader, sou arquiteto e, né, já trabalho há um bom tempo, né, acho que já tenho acho que 16 anos de formado, 16 anos de profissão realmente. Então em 16 anos, em 3 países, né, já trabalhei em 3 países, já trabalhei de todas as maneiras possíveis, já tive sócio, já tive o meu próprio escritório, já fiz freelance, eu já participei de projetos grandes com escritórios grandes, já trabalhei com escritórios corporativos, já trabalhei com escritórios bem criativos, já fiz projetos mais artísticos, já fiz projetos internacionais, tanto fazendo parte de grandes equipes. Hoje eu estou em Londres, mas tem projetos autorais meu em Chicago, nos Estados Unidos, um pequeno showroom que eu fiz permanente, né, que é digamos uma loja, né? Fiz uma loja de móveis especiais em Chicago. Tenho uma participação de um projeto em Punta del Este e muitas casas de altíssimo padrão, uma linha contemporânea no Brasil. E já fiz muito projeto sem graça, já fiz muito projeto sem graça nenhuma, projetos boring, né, que se chama. Eu fiz projetos ruins, eu não nasci um bom arquiteto, né, hoje acho que eu sou um bom arquiteto, tá, mas eu não nasci assim, e então já fiz muita coisa ruim também, né, já por vários motivos, porque eu não sabia fazer direito, porque eu estava atraindo o cliente que também não queria nada demais, entendeu? Seguido assim, entra em contato clientes que querem informações e às vezes não nos contratam, né? E então aqueles que querem apenas querem sugar o máximo possível do teu trabalho, né? Digamos, ou nem o máximo possível, né? Seria o que eles acreditam que seria o suficiente, que seria apenas um desenho básico, pagando bem pouquinho. Por que o cliente faz isso, né? Por que o cliente pede só um projetinho? Já pararam para pensar? Tenta te colocar na mente do cliente, na cabeça do cliente, porque geralmente a gente analisa tudo sobre o nosso ponto de vista, né? Esse é o natural, todo mundo sempre analisa primeiro sobre
sobre o teu próprio ponto de vista. E no teu ponto de vista, tu pensa, pô, eu estudei tanto, me dediquei tanto, eu mereço, né, fazer um trabalho digno e receber um valor digno por ele, mereço me destacar depois de tanto esforço. Mas o que acontece o que importa é o que está na cabeça do cliente. E o cliente está falando o seguinte: bom, eu preciso de um projetinho, eu vou ver se eu acho alguém para fazer esse projetinho para mim. E o cliente pensa, ok, mas se eu tenho projetinho, não é o projeto completo. Existe o projeto completo e o projetinho. O projetinho seria um sinônimo de projeto incompleto. Só que ele pensa que o incompleto, a parte que falta, ele pensa que ele vai conseguir fazer, ou que o empreiteiro dele vai conseguir concluir, vai conseguir fazer, ou então que os próprios engenheiros que ele foi contratando no meio do caminho vão fazer, ou então até mesmo ele acha que se ele quer só aquela planta baixa, sabe o que significa quando um cliente só quer planta baixa? É porque ele tentou. O cliente tentou fazer a planta baixa. De vez em quando, ontem inclusive, eu estava falando com mais ou menos um potencial cliente, né? Eles que já está mais ou menos acertado com um outro escritório, mas ele gostou muito de uma casa minha, especialmente a Flamboyant. Eles que queria muito uma casa daquele tipo. Só que quando ele descobriu o meu escritório, eles que já estava mais ou menos acertado com o outro escritório. E ele me contou que ele descobriu o ArcDaily e ele ficou viciado em ArcDaily. Não só ArcDaily, mas vários programas Netflix e Pinterest e tal. E então ele ficou viciado, ele quer construir uma casa e está viciado em casas. E o que significa isso? Eu não sei se ele faz isso, tá? Eu não conversei tanto com ele, mas vários clientes que eu já atendi, eles ficam estudando as casas, eles querem as plantas baixas. Seguido aqui, entra no meu Instagram, clientes não, mas digamos possíveis clientes ou potenciais clientes, me perguntando sobre as plantas baixas. Leonardo, me consegue uma planta baixa da tua casa, né? Então o que eles querem? Eles querem tentar fazer a planta baixa. E daí eles ficam 6 meses, às vezes 1 ano, às vezes 1 ano e meio tentando fazer essa planta baixa da casa. Isso acontece, os clientes fazem isso, eles tentam fazer as plantas baixas das próprias casas deles. E é um pouco estranho, né? Um pouco estranho pensar que o cara tentou uma vez, 2 e continua tentando e achando que vai conseguir fazer uma coisa muito legal, né? Alguma coisa sai, mas não vai funcionar, né? Tem uma série de questões técnicas que uma pessoa normal, assim, que não é da área, dificilmente ia conseguir se dar conta disso. E ele tá querendo fazer a planta baixa. E ele acha que quando ele faz a planta baixa e mostra mais umas fotos, já é suficiente para a casa estar pronta, para o projeto, né, para o cara da obra fazer. Daí ele desiste de fazer a própria planta baixa. Ou então, ele não é que ele desiste, ele quer um profissional que é para arrumar a planta baixa. Às vezes acontece, tá? Eu rio, eu dou risada porque tem que rir, tá? Tem que rir. O cara, ele quer às vezes um arquiteto para arrumar a planta baixa do cara. Às vezes acontece, já aconteceu. Uma vez eu fiz, era um cliente, ele era bem diferente assim, mas ele chegou com a planta baixa, vários chegaram com a planta baixa, vários. Chegaram com a planta baixa e eu escuto, né? Eu digo, não, deixa que eu vou estudar. Então, isso é uma boa coisa que tu pode fazer, tá? Mas isso só depois que tu já acertou o contrato com eles. E agora eu já me passei, né? Fui lá pro final da história. Eu vou contar o final, depois eu conto o meio, tá? Que é o que a gente tem que fazer quando o cliente pede só um projetinho. Mas, depois que já acertou com o cliente, já tá trabalhando com ele, já tem contrato assinado, ele vai fazer aquela apresentação formal, né, de tudo que ele quer, o briefing dele, né, ele vai fazer o briefing, né. Então às vezes o pessoal pergunta, Leonardo, qual é a diferença entre briefing e debriefing, né? Tem briefing e tem o debriefing. O briefing é o que o cara diz
antes do projeto começar, ou seja, tudo que ele quer antes, né? Então ele diz antes de começar o projeto, ele dá o briefing, que é o programa de necessidades, é um termo amplo para programas de necessidades. E o debriefing é algo que tu faz depois do projeto. Seria uma análise posterior ao projeto, né? Às vezes querendo fazer alguma modificação. Então, o cliente apresenta o briefing dele e né, embaixo da mãozinha, embaixo do braço dele já está o projeto, a planta baixa que ele fez, e com papel quadriculado às vezes, né? Ou então com régua, assim, lápis, às vezes fazem isso, com cotas e medidas, tal, com áreas. E daí ele apresenta para ti e diz que é para tu trabalhar em cima dessa planta baixa dele. Daí, quando isso acontece comigo, né, já temos o contrato acertado, tudo direitinho, eu sempre digo que eu vou estudar tudo isso e vou avaliar, né? Só que na prática não é mais uma maneira elegante de dizer ok, né? Mas não tem como, né? O negócio não funciona, já tá tudo tão engessado, tá tudo tão adiantado, que o negócio não tem nada a ver com a tua arquitetura, inclusive. Se tu tentar, aquela volumetria não funciona para ti, não tem nexo em nada, né? Então na prática a gente simplesmente encaixota, a gente só tenta enxergar o programa dele em termos de quantos quartos o cara pensou, e nem isso, né? Às vezes o cara queria tantos quartos e nem conseguiu botar tudo que ele queria, sobrou um espaço, ele acabou criando mais uma coisa. Às vezes é perigoso até olhar esses projetos meio prontos, meio feito para o cliente, é perigoso até para tentar adivinhar o que é a verdadeira intenção dele, tá? Então dá para dar uma ignorada nisso. E então o que se faz? Simplesmente depois, né, tu vai fazer o teu projeto normal, né? Começa do zero, normal, tá? E daí na reunião tu diz que estudou tudo e o teu projeto vai apresentar é uma evolução de todo o projeto dele, tá? Então isso é bem importante. E na verdade né? Porque o cliente é uma evolução não exatamente daquele desenho, mas é uma evolução da mente do cliente. O cliente dá o briefing, ele dá o programa de necessidades, então tu evoluiu e fez o projeto, tá? Mas o foco central aqui desse episódio é a gente falar sobre quando o cliente quer só um projetinho. Quando ele só quer um projetinho, significa que ele tá deduzindo, ele tá imaginando que tu é um arquiteto, digamos, não é um arquiteto classe A, tá? Tu não é um arquiteto super top, entendeu? Porque ninguém chega na loja da Ferrari e pede, eu só queria uma Ferrarizinha, entendeu? Quanto é que custa só quero uma Ferrarizinha. Ou chega numa grande marca, né, numa grande grife, nunca vai chegar pedindo só né, chegar na loja da Apple, pedir só um iPhonezinho, né, ou sei lá qual é o produto que tu pode querer deles. Então, quando um cliente chega para ti só quer um projetinho, isso é um sinal de alerta. Um alerta significa que tu está trabalhando muito mal o teu nome, tu está trabalhando muito mal a tua marca. Tu não está construindo de maneira adequada o teu branding. A tua reputação não está tão alta assim. Tá? Então, uma coisa é o que tu acha do teu trabalho, outra coisa é a percepção do cliente, né? Só me hidratar um pouquinho aqui. Então, se o cliente está pedindo só um projetinho, significa que a gente tem que começar a mudar a nossa percepção que o cliente está achando que o mercado está achando sobre o nosso trabalho. E assim, até recebi uma mensagem, né, esses dias de um arquiteto de Portugal, o Roriz, e ele me falou que é comum em Portugal, né, o cliente às vezes não quer nem um executivo. Uma vez eu fiz um projeto, né, era de um prédio até, e o cliente insistiu que eles eram construtores, engenheiros, né, já sabiam tudo, né? Sabe aqueles clientes que já eram um casal de engenheiros, né, sócios,
E eles construíram já há muito tempo e eles falaram, não, a gente não precisa de executivo, a gente não precisa. A gente só quer a solução das plantas baixas, a gente adora os projetos e tal, a gente só quer o básico, sem detalhamento, sem executivo, sem nada, até a aprovação da prefeitura. Então tá, eu consegui negociar um valor, né, que tentei descontar, deu um certo desconto, porque não ia ter que fazer o executivo. E daí a gente fez. E daí, ok, né, o cliente entregamos, tal, o cliente ficou feliz. Só que daí, anos depois, cerca de 2 anos depois, um outro cliente de uma casa tava procurando uma construtora para construir a casa dele, e daí eu indiquei esse meu outro cliente que era construtor, né, que era uma incorporadora que acabou se especializando em casas de alto padrão na região sul de Porto Alegre. E daí eles receberam o projeto, né, dei um projeto completo, detalhado, tal, feito em BIM, tudo bacana. E daí aquele antigo cliente falou, né, nossa, Leonardo, como os teus projetos evoluíram muito, tá super detalhado nos projetos, como mudou, né? Na verdade, então, o que o cliente pensou? Ele, na cabeça dele, não é que não mudou nada, entendeu? Ele tinha recebido um projeto sem executivo e depois ele viu como que é um padrão com o executivo. Então ele simplesmente constatou, tá? E na verdade o cara curtiu, só que no caso ele era só uma construtora, né? Nesse segundo momento, segundo projeto. Mas, então como construtora, agora ele está sentindo na pele que vale muito a pena ter um projeto executivo, porque todos os problemas vão estar previamente resolvidos e não posteriormente resolvidos. E se tu resolve um problema previamente, tu está prevenindo problemas. Então, o custo é zero, tá? Agora, o custo de resolver um problema em obra sempre tem, né? E então, se o cliente quer só um projetinho, na verdade, tu tem que construir na cabeça do cliente, tem que educar o cliente da importância do restante. E então é comum, às vezes, o cara, ele nunca construiu, ou construiu algumas vezes, sempre fez sem executivo, e tem os amigos dele também sempre fazem sem executivo, e ele não quer, esse cliente não quer ficar para trás, digamos, se sentir burro por estar pagando por uma coisa que todos os amigos deles não pagam. Os amigos deles não pagam pelo executivo, não pagaram, então se ele pagasse, ele estaria botando dinheiro fora, tá caindo no xalalá do arquiteto, né, na conversa do arquiteto que está vendendo coisa que não precisava. Então tem que quebrar essa crença do cliente. Tá? Vai ter que quebrar essa crença do cliente de que não seria importante executivo. Tu vai ter que dizer sim, é importante executivo por tal motivo, por tal motivo, por tal motivo. Como é que tu vai explicar isso? Tu vai ter que explicar, demonstrar para o teu cliente todos os problemas que acontecem ao não ter um executivo. Não adianta tu falar do benefício. O benefício somente é a parte boa, tá? Se tu só falar da parte boa, tu pode até começar com a parte boa, né? Com o executivo tu vai ter um projeto que vai ser super completo, vai dar uma segurança em obra, ou a velocidade muito maior em obra. Então tu tá falando de velocidade, de segurança, de um custo mais baixo, tal. Ok. Quando fala isso para um cliente, o cliente fica ok. Mas a chave muda quando tu fala do problema. Anota essa, tá? A chave muda quando tu intensifica o problema. Olha, se não tiver um executivo, é comum pessoas, clientes que não contratam executivo terem um gasto enorme, um gasto extra desnecessário enorme na obra. É comum terem problemas na obra que pode acarretar problemas de segurança. Né? Por exemplo, imagina um peitoril que não foi corretamente detalhado. Imagina um problema de peitoril em que tem uma criança que poderia cair. Ou então
ou então que está muito... ou ele tem aberturas que uma criança poderia passar, ou então ele não está bem fixado, uma pessoa com maior peso pode se apoiar e cair lá para baixo. Quando tu começa a falar disso e de outros problemas de questão de não ter... Se um projeto executivo não ocorrer corretamente, não vai ter a arquitetura não vai estar em harmonia com as instalações hidrossanitárias, com as instalações elétricas, ou seja, tu pode estar tendo uma série de instalações indesejáveis está sendo expostas, ou então uma série de saliências na tua arquitetura que tu teria que conviver com isso por muito e muito tempo. Então, quanto mais tu der holofotes aos problemas da falta desse material, mais tu tá realmente ativando a consciência no teu cliente da importância dele. E é bem interessante trabalhar esse contraste entre um super benefício com o super pesadelo, né? Que é a falta dele, tá? A falta desse executivo ou num projeto completo. E também o arquiteto português me escreveu que às vezes acho que até mesmo o projeto de prefeitura às vezes não é feito, né? Daí eu não sei como é que funciona, porque sem projeto de prefeitura seria algo bem clandestino, né? E um projeto clandestino, o problema é que não tem nem valor de mercado, depois ele não consegue vender, eu não sei muito bem como é que funciona, mas no Brasil, a aprovação, de um jeito ou de outro, eles acabam sempre fazendo, tá? Ou se não é com o próprio arquiteto, eles dão um jeito, contratam um outro carinha baratinho da esquina lá, que tem o título suficiente para poder aprovar. Ó, qual foi o resultado desse projeto sem executivo? O cliente depois ele vendeu o projeto, ele vendeu o terreno, na verdade, eles acabaram mudando de nicho, eles queriam entrar no ramo de incorporadoras, de incorporação, né? Estavam entrando nesse ramo de incorporação, só que eles começaram a ter muita demanda de pessoas querendo contratar eles para construir as casas. Então, uma coisa é ser uma construtora, outra coisa é ser uma incorporadora, tá? Existe incorporadora ou construtora, que é ao mesmo tempo as duas coisas, né? Existe a construtora, tá? Então, o que é? O que é uma construtora? Construtora é quando alguém que quer construir um projeto, né, tem um projeto em mãos, quer construir, ele vai lá e contrata uma construtora. Tá? Isso é uma construtora. O que é uma incorporadora? Incorporadora é uma empresa que investe dinheiro, ela põe dinheiro, ela investe e administra a obra. Investe e administra a obra para poder vender, tá? E a incorporadora, ela pode contratar outras construtoras ou ela pode também ter uma construtora dentro dela. Ela pode ser uma incorporadora e construtora ao mesmo tempo. Tá? E a incorporadora também pode captar dinheiro de investidores. Então ela pode, por exemplo, dá um valor hipotético aqui, capta 1 milhão de investimentos e daí ela vende todo o empreendimento, que são 10 apartamentos, ela vai vender 10 apartamentos de 100 mil, então 10 apartamentos de 200 mil, então ela vai ganhar 2 milhões, então ela captou 1 milhão emprestado e lucrou, né, e faturou 2 milhões, então esse 1 milhão de lucro, ela pega uma parte para ela e uma outra parte ela dá como rendimento e divide, digamos, com o investidor, tá? Então ela consegue fazer vamos supor que ela divide meio a meio, então só para simplificar. Então ela ganhou 500 mil reais em administrar toda essa obra. É isso que, digamos, no caso, tem que fazer com papel, tá? Mas no caso, se custasse 1 milhão a obra, vamos supor, custa 1 milhão a obra e ela capta 1 milhão para a obra, e depois ela vende tudo a 2 milhões. Então seria 1 milhão de lucro e ela pode dividir esse 1 milhão com o investidor e com ela, tá? Então nesse caso ela não põe nenhum dinheiro no negócio e ganha, digamos, 500 mil nesse meu exemplo hipotético. Tudo bem, não importa muito o cálculo, né? Não sei se alguém conseguiu pegar ele,
mas importa que a incorporadora, ela faz empreendimentos imobiliários para vender, né? Ou seja, ela transforma um monte de tijolo, areia e vidro em imóveis, e ela investe em marketing para agregar valor ainda maior, e ela vende isso no mercado, tá? E daí ela tem lucro com isso. Isso é incorporar. Então tu constrói para vender por mais caro, tá? Tu tem um custo de construção mais baixo e depois tu vende por muito mais do que custou para construir. Isso é incorporar. Construtora é alguém que só ganha só para construir. Existe o empreiteiro. O que é o empreiteiro? Enquanto a construtora é uma empresa que tem uma sala comercial, tem secretária, o construtor, o dono da empresa, geralmente é um cara que é bem de vida, tem dinheiro, anda num carrão, então tem secretárias, né? Um frigobar bacana, tal, uma sala legal, tem uma equipe grande que trabalha com ele, equipe de orçamento, tem várias equipes, e chefia todos os mestres de obras, tal, e por sua vez que chefia os pedreiros. Então a construtora, ela é uma empresa bem estruturada. Todo mundo, né, CLT, ganhando salário, tudo em ordem, pagando todos os impostos e servindo cafezinho, Nespresso para todo mundo lá. Então ela é uma empresa que tem uma estrutura mais parruda, mais pesada, então ela é mais caro. Contratar uma consultora é mais caro. O empreiteiro é um mestre de obra que resolveu empreender. Ele trabalhava para a sua construtora, dele de uma hora para outra ele resolveu que agora ele vai trabalhar por conta. Ele chega no carro dele mais surrado, porque ele fica levando material de obra de um lado para o outro. E então ele não tem escritório, nem tem cartão de visita, é tudo pelo WhatsApp, celular, e é tudo ligação telefônica mesmo. Então ele não é aquela empresa formal, assim, isso é um empreiteiro, tá? O empreiteiro então é um cara muito mais barato e geralmente ele não é engenheiro, né? Então ele não consegue nem assinar uma ART de obra. Ele precisa de alguém para assinar e ser um empreiteiro. Então, quando uma verdadeira obra no Brasil, assim, né, de alto padrão, dificilmente a gente vai confiar nas mãos do empreiteiro, entendeu? Ele não seria preparado, tá? Ele não é preparado para fazer a construção de uma grande obra. Então, sempre vai ter que indicar para uma construtora. E daí a construtora, sim, vai contratar, ou já tem seus próprios mestres dentro que vão estar fazendo tudo, tá? Ou então a construtora pode contratar o empreiteiro. Mas o que é uma construtora? A construtora tem um engenheiro responsável e experiente que vai estar realmente conduzindo tudo de uma maneira super adequada. E então eu dei só um exemplo que não é só com projeto que acontece, às vezes com obra também. Da mesma maneira que tem um arquiteto experiente, um arquiteto que está fazendo o projeto todo direitinho, que já sabe, conhece bem a técnica de fazer um bom projeto. Da mesma maneira que tem um arquiteto que quer vender o projeto correto, também tem a construtora que quer vender a obra correta. E daí tem os empreiteiros que estão, digamos, disputando o mercado com construtoras e às vezes ganham, né? Oferecendo um trabalho menos qualificado com valor bem mais baixo. Então, em todos os mercados existe essa concorrência, que se tu quiser chamar de desleal, pode chamar, tá? Eu nem sei se eu vou chamar isso porque eles não estão na mesma categoria, entendeu? E o que importa é o seguinte, que é tua responsabilidade educar o teu mercado e o teu cliente. Acho que tem uma outra pergunta aqui. Ó, já tive um cliente que me apareceu com uma planta baixa em Excel. É verdade. Tem de tudo. O cara mexe tão bem no Excel que faz até planta baixa. As áreas deve ter sido feito tudo com colunas e... É um jeito, né? Feito com colunas e linhas. Ó, isso pode acontecer bastante logo depois de formado, o João falou. O pior tipo de cliente realmente é o que fica querendo um projetinho, né? Agora, deixa eu ter mais uma pergunta aqui. Ó, contratar uma empreiteira e um funcionário...
Contratar uma empreiteira e o funcionário dela sofre um acidente. É responsável do empreiteiro ou do cliente que contratou? Olha que pergunta interessante, tá? Olha como é complicado quando tu contrata um empreiteiro ou uma empreiteira, tá? Porque, teoricamente, o jeito que eu entendo como um empreiteiro, o empreiteiro não é uma empresa toda estruturada, registrada nos órgãos competentes, pagando, né, um CNPJ, pagando todos os impostos. Então, para mim, o empreiteiro é uma construtorinha informal, é uma construtorinha clandestina. Isso é o jeito que eu entendo. Se o cliente economiza nisso, né, não quer contratar consultora, acontece um acidente, eu acho que pro arquiteto ele tem que estar muito consciente, ele tem que deixar bem claro nos documentos, em contratos, que ele não é responsável pela obra. Isso eu sempre deixo nos meus contratos. Então eu não sou responsável pela obra, não tenho qualquer responsabilidade pela obra. Isso eu assino no contrato quando eu vou antes de iniciar um projeto. Se tu já iniciou o projeto e o cara vai começar a obra e tu vê que o cara tá tá com uma empreiteira e tu ainda tá fazendo a visita à obra, num momento ruim, sempre quando é um problema, todo mundo vai querer jogar o problema pro outro, tá? Então uma maneira de tu evitar esse problema é tu passar um documento, um e-mail, pode ser um e-mail, tá? Só manda um e-mail, ou tu quer que o cliente assine também, pode ser. Mas tu mandar um e-mail já tem valor jurídico. Que tu não é responsável pela obra e muito menos por pelo resultado, pelo serviço, né? E pelo serviço da empreiteira, tu não é responsável por nada, tá? E daí tu tá isento. Daí se acontecer algum acidente, bom, daí depois o CREA vai auditar e vai tentar achar algum responsável, tá? E tu vai estar se defendendo com algum lugar que diz que tu não é a pessoa ou o profissional responsável pela obra. Porque se tu não tiver nenhum documento, não deixou isso claro em contrato, e não tem uma construtora, ou seja, não tem um engenheiro supervisionando a obra, assinando pela obra, ou pior ainda, olha só que perigo enorme que acontece, tá? Isso acontece sempre em todas as obras, quase todas as obras que eu faço, não, todas não, né? Mas aconteceu em muitas obras que eu faço, quer dizer, em muitos projetos que eu faço, quando inicia a obra, às vezes o cliente se aventura em querer um empreiteiro, quando acontece, né, com o empreiteiro, daí o cliente vem, Leonardo, tá faltando a RRT de obra, tu só assinou a RRT de projeto. E eu digo, não, eu só faço o projeto. Agora ele vai ter que achar um responsável para ser responsável pela obra, tá? E daí eles vão lá e vão ter que achar. Então, se o cliente me pede para eu assinar uma RRT de obra, aí acontece um acidente, daí se eu assinei, eu seria o responsável por qualquer dano, né, causado, tá? E vamos supor que um pedreiro sofre um acidente e fica inviabilizado de trabalhar, imagina tu vai ter que pagar uma indenização gigante para um cara que tu nem conhece, um cara que nem contratou. Por quê? Porque tu quis fazer um favor pro teu cliente. Tá, olha que perigo, né? Que perigo gigante isso. Mas eu só trabalho com interiores. Interior não precisa me preocupar com isso. Precisa sim, né? O cara leva um choque lá, imagina, tá? O cara foi derrubar uma paredezinha ali e caiu um monte de coisa na cabeça dele, né? Os caras foram fazer... Imagina os caras, sexta-feira, foram fazer uma festa lá, tomaram um trago no meio da obra, começaram a dançar, escorregou, bateu a cabeça, entendeu? Imagina, tá? Tu nunca sabe, se tem maluco pra tudo. E então, a minha dica é, se tu não é responsável por execução é igual a obra, tá? Se tu não é responsável pela obra, nunca assine RT de execução, tá? Mas o cliente me disse que vai me pagar R$2.000 a mais se eu fizer isso. Não vale a pena, tá? Não vale a pena. Joga
joga o teu jogo, eu penso, tá? Essa é a minha opinião. Se tu é arquiteto, o teu jogo é projeto. Essa é a minha opinião, tá? Olha, eu conheço muitos arquitetos que fazem projeto estrutural, fazem projetos elétrico, né? Ou projeto elétrico, projeto de instalações hidrossanitárias, luminotécnico. Cara, luminotécnico só se tu estudou para isso, tá? Se tu não estudou bem para isso, eu acho que nem isso deve assinar. Olha, a Daisy Luna falando aqui. Realmente, né, ela diz que nunca assina RT de obra, né? E é isso aí, nunca assine mesmo, tá? Assim, ó, só vai assinar se tu vai ser responsável pela obra. Daí tu pode assinar. E tu vai ser responsável pela obra, tu vai cobrar bem para isso, e tu ou a tua equipe vão ficar diariamente na obra, né? E tu vai ter uma equipe de confiança, que a equipe vai ser disciplinada, todo mundo trabalhando direitinho, tá? Eu não sou contra tu fazer obra. Eu só tô alertando, assim, ó, tu tem que ficar ligado, tá? Entendeu? Então, assim, ó, tu vai se transformar numa construtora. E a construtora, tu tem que te regularizar como se fosse não. Tu vai te transformar numa construtora, tu tem que te regularizar e ficar atento a todas as nuances do sistema, inclusive jurídico e tal, para isso. E o problema de construtora que eu vejo, que às vezes o arquiteto não é muito ligado nisso, assim, ó, é difícil, acontece, tá? Mas é difícil, assim, um arquiteto que trabalhou contigo, depois de um tempo, saiu e vai voltar para pedir, vai te processar com uma ação trabalhista, pedindo uma série de benefícios, tal, que não ganhou, porque disse que era teu funcionário, mas não, né, no fim das contas, não ganhou todos os direitos de trabalhador, entendeu? Acontece na arquitetura? Até acontece, mas é raro, tá? Mas isso aí acontece toda hora no mundo dos pedreiros, entendeu? Tu vai abrir uma construtora, tu faz uma obra, faz duas, faz três, e tu tá ali, né? Posando de o empresário esperto do ramo da construção, né? Digamos, ganhando todas as tuas concorrências de preço, tu ganha, tu dá o valor mais baixo e tá ganhando todas as obras, né? Com o teu valor baixo de obra aí. E as construtoras perdendo, e tu achando que tá arrasando. De repente começa a vir os teus pedreiros trabalhando para ti, começam a te processar a tua empresa, né? Porque não ganhavam todos os direitos trabalhistas. Isso é super comum, tá? Para essa classe, digamos, mais de obra, entendeu? Então fica bem ligado, tá? Não tô dizendo que eu sou contra obras. Eu só quero dizer o seguinte: tu quer entrar no mundo das obras, então começa a estudar bem como que funciona. Eu, como tenho vários amigos que trabalham com construtoras há muitos anos, são construtoras na verdade, então eu já acabo acompanhando mais como é que funciona esse mundo. Mas a minha área é projeto, né? Eu adoro projeto, eu gosto de ganhar dinheiro com projeto, e se eu quero ganhar mais dinheiro, então eu vou fico pensando como que eu vou deixar os meus projetos melhores, como que eu vou cobrar cada vez mais caro pelos meus projetos, deixando os clientes cada vez mais satisfeitos e mais felizes. Porque eu acho que tem uma lógica muito grande em cliente que paga bem por um projeto, paga bem significa pagar mais caro. O cliente que paga bem pelo projeto, ele tem uma tendência a ficar muito mais feliz e satisfeito com o projeto do que aquele que pagou pouquinho. Ele tem uma tendência a ficar muito mais insatisfeito e até chateado no final das contas com o arquiteto, com o profissional, tá? E eu até entendo por quê. O cara cobrou pouquinho, o arquiteto, né, o cliente apertou o arquiteto para cobrar pouquinho. O arquiteto cedeu. Preciso de trabalho, tá? Vou aceitar essa proposta dele aí. Eu não devia, mas vou aceitar. O cara aceita. Então tá fazendo um projeto por 1/3 do que tu acha que é o que tu gostaria. E ainda aceitou entregar, digamos, o projeto completo. Só que esse projeto completo, né, o cliente não disse exatamente que era completo, e daí tu deu uma enrolada nele e tu não vai fazer tão completo. Então tu acaba atropelando as etapas, porque tu acertou com o cliente um valor muito baixo e, né, time is money, entendeu?
Então tu tem uma série de contas para pagar esse mês, mais um monte de conta para pagar no outro mês, mais um monte de conta para pagar no outro mês. Então tu vai demorar esse tempo aqui para tu fazer isso, que agora tu vai apertar esse tempo para conseguir fazer num tempo muito menor para pelo menos a conta fechar, tá? Então tu vai apertar esse tempo de projeto e o projeto naturalmente não vai ficar tão bem desenvolvido, não vai ter tempo de amadurecer bem a conversa com o cliente, não vai ter tempo para tu desenvolver, fazer um projeto bem legal. E quando tu aperta demais o tempo de projeto, o resultado não fica tão legal. Nem tu não gosta tanto do projeto e nem o cliente muitas vezes não gosta tanto do resultado final. Não deu tempo para esse relacionamento acontecer. Parece aqueles casamentos de indiano. Você sabe como é que é casamento de indiano? Indiano não escolhe com quem vai casar, tá? É o pai do noivo, os pais do noivo conversam, né, a família do noivo conversa com outras famílias da noiva e eles vão conversando, né, ou com várias famílias, e até que acham a família perfeita para fazer. É casamento arranjado, tá? Então, o casamento arranjado é no dia do casamento, né, a noiva vai lá e tira o véu, ali não sei como é que é o nome daquilo, e daí vão se conhecer. O noivo e a noiva se conhecem. Esse casamento de indiano acontece até hoje. Aqui em Londres tem muito indiano, então eu sei. E qual que é o problema disso? Não deu tempo para conversarem. Então eles casaram e não deu tempo para conversar. E se fizer a mesma coisa com o cliente, vocês começam o projeto foi feito tão rápido que parece casamento de indiano. O cara contratou de uma hora para outra, tu abriu o véuzinho lá e o cliente conheceu o projeto dele, da vida inteira dele agora, e diz, não dá para mudar mais. É isso aqui. Obra começando segunda-feira. Entendeu? Então quando tu aperta demais o tempo, é comum que o cliente fica meio insatisfeito, nem deu tempo para conhecer, porque na verdade o projeto vocês têm que construir junto, né? Tu e o cliente. Vocês têm que construir juntos. Prefiro ficar com projetos mesmo. É isso aí, eu também. Eu acho mais fácil. Porque na verdade a gente é preparado, né, para ficar com projetos. A gente foi educado a pensar em projetos, a gente estuda projetos, se a gente vai comprar um livro, vai acompanhar um site, a gente só está acompanhando sites, livros de projetos, né? Ou pequenas obras, entendeu? Ou obras muito pequenas, assim, às vezes como é feito com detalhes de marcenaria, que isso é mais para enriquecer o projeto. Eu acho assim, tudo que for fazer, estudar de obra, eu acho que o objetivo maior tem que ser para tu fazer projetos melhores. Porque eu sempre acho que as construtoras construirão melhor que nós arquitetos. Eu sempre acho isso, tá? É como se fosse, acho que dentistas cuidarão dos dentes melhor, entendeu? Cozinheiros cozinharão melhor, então construtoras vão cozinhar melhor e arquitetos vão fazer projetos melhor. Da mesma maneira que a gente fica irritadíssimo quando um engenheiro está fazendo um projeto arquitetônico, eu acho que o engenheiro também tem que ficar irritado quando a gente está fazendo um projeto estrutural, ou então um construtor tem que ficar irritado quando a gente está fazendo obra. Eu acho, tá? Uma pergunta aqui. Se caso o cliente já tem um empreiteiro e quer que o arquiteto acompanhe fiscalizando a obra, isso aí acontece muito, tá? Por que o cliente tem um empreiteiro? Porque o empreiteiro é mais barato, né? Se você acompanhou desde o início, eu fiz uma explicação aqui da diferença do empreiteiro para consultor. O empreiteiro é mais barato. O cliente, ele quer com o mesmo 1 milhão, vamos supor que o cliente tem 1 milhão no bolso. Ele quer com o mesmo 1 milhão dele, ele quer otimizar, ele quer fazer render esse 1 milhão. Se a construtora é cara, então ele vai ter que reduzir a casa para todo esse serviço caber dentro de 1 milhão. Então ele viu que o empreiteiro é mais barato, então ele vai poder fazer uma casa maior, vai sobrar dinheiro para investir em imobiliário, alguma coisa assim, tá? Então por esse motivo ele tem um empreiteiro. E daí o cliente, ele quer, né? Olha só
Claudete Neves escreveu, né? Ele quer. Então, o que o cliente quer? O cliente deseja. O cliente quer, ele quer mais. Ele quer o bom, né? O bom é que, que alguém fique responsável por isso. Daí, tem esse termo que é acompanhar e fiscalizar. Esses termos são perigosos, tá? O que é acompanhar? Acompanhar pode ser, né, olhar o andamento. Fiscalizar, eu gosto assim, ó, de fiscalizar a obra. É bom deixar isso bem claro no projeto, né, ou no contrato, ou até no documento que for fazer sobre esse serviço. Tu pode fazer isso quando for iniciar a obra, tu faz uma espécie de um novo contrato sobre isso. E entrega para o cliente, deixa por e-mail registrado, assim, que isso é bem legal, tá? O e-mail é muito bom, isso eu aprendi com a minha irmã advogada, tá? Então ela me ensinou. Que manda por e-mail, porque o e-mail tem os protocolos de e-mail. Então o e-mail tem ali a data, o dia, o horário e tudo que foi no e-mail, tá? Se o cliente chegou no teu escritório e tu entregou um papel impresso, ou ficou só no papo, ficou só no telefone, ou foi tu falou verbalmente, ou então tu entregou, tu fez uma tua propostinha bonita no Word, com o teu papel timbrado, entregou pro cliente, esse papel, ele não tem, o valor jurídico fica mais, no fim das contas fica só palavra contra palavra, tá? Daí é um negócio um pouco mais longo, assim, pra tentar descobrir quem que realmente tem razão, tá? Mas se tu manda um e-mail, o e-mail, ele é um registro oficial. Então, sempre coisas muito oficiais, assim, que é pra tu te defender, sempre manda um e-mail, tá? Serve muito bem para questões jurídicas. Então, tu manda um e-mail e tu vai explicar pro teu cliente o que é exatamente isso. Daí tu vai fiscalizar a obra, tu vai fiscalizar se o projeto está saindo, né, se a obra está saindo conforme o projeto. Eu acho que é isso. E daí tu pode também mencionar quais são as tuas responsabilidades nisso. Que tu, por exemplo, tu pode abdicar, né, da responsabilidade sobre o resultado final da obra, porque, sei lá, vai que o pessoal não vem na obra mais, entendeu? É comum também, às vezes o empreiteiro, ele é muito espertão, digamos assim, muito até de má fé. Ele pede um montante muito grande no início para poder construir a obra, e daí a obra está pela metade, só que ele já recebeu 80%, 90% do valor da obra, e daí ele pega e desaparece, e diz que não tem mais dinheiro para construir, e vai largar a obra e abandona a obra, tá? Isso acontece muito com empreiteiros de má fé, isso acontece bastante. E daí o cliente tem a obra pela metade, e ele já desembolsou 80% ou 90% da obra. Daí, de quem é essa responsabilidade que sumiu? Entendeu? Então tem que deixar bem claro, assim, qualquer problema que pode ter durante a obra, qualquer acidente de obra e tal, tu é isento, né? Tu não é responsável por tudo isso. Tu é apenas responsável por fiscalizar o projeto. E se tu deixar bem claro qual é a tua atribuição, isso vai resolver o teu problema, tá? Isso vai resolver o teu problema, e daí tu pode fazer isso e cobra, tá? Cobra pra ir. Então tu pode fazer uma cobrança mensal, pode fazer uma cobrança por visita, uma cobrança que tu... É bem simples cobrar, tá? É bem simples. Mas é isso aí. O negócio é tu tem que te proteger. Ó, isso se a obra está saindo conforme o projeto, exatamente isso. E tu pode realmente fiscalizar, e acho que vai ser muito bom. Vai ser muito bom. O arquiteto tem que assinar o quê? Deixa eu ver. Se ele tem que assinar, você vai ter que assinar RT para a obra? Não, né? Será que é que depende. Se o arquiteto, se tu assinar a RT de obra, tu não vai estar fiscalizando a obra, tu vai estar sendo responsável, tá? Então, se eu não me engano, RRT significa Registro de Responsabilidade Técnica. Então, quem assina a RRT
está assinando que é responsável, está assinando a responsabilidade técnica. Se acontecer qualquer problema técnico, existe um responsável para isso, tá? E projeto, qual que é a responsabilidade técnica de projeto? Tu tem um guarda-corpo e o guarda-corpo tinha que estar na altura correta, que na Europa é 1,10, aqui no Brasil oscila, às vezes é 90, às vezes é 1 metro, às vezes é 1,10, tá? Então depende da circunstância. Então, se tu colocou em projeto a altura errada e fez muito baixinho, fez ele com 80 e alguém caiu, né? Vamos supor, tem uma sacada e daí tem um peitoril, um guarda-corpo de 80 centímetros. Alguém se apoiou ali, caiu, morreu, tá? Daí o CREA e o CAL vão investigar. Ok, teve um problema. Esse guarda-corpo está com 80 centímetros. O problema é do construtor ou do projetista? Pega lá quem fez o projeto, ou seja, quem tem a RIT de projeto e quem tem a RIT ou a RIT de construção. E daí eles vão ver se o projeto está com a medida correta da lei, ou seja, no caso, supondo que seja 90, né? Então vamos supor que botou 90, o guarda-corpo é de 90. Então se botou o guarda-corpo de 90 e 90 está dentro da lei, dentro da norma de segurança, da nova norma, então está aprovado. Então o problema não é com o projeto. Então o problema foi a construtora. O construtor que executou com a medida que não obedeceu. Agora, se o projeto está com 80 e a construtora fez com 80, aí o problema é do projeto. Daí quem assinou a RIT de projeto vai ser responsável por aquela morte lá, tá? Então é isso que tem a nova norma. E então depende, né? Existe guarda-corpo interno de casa, se não me engano é 90. Existe guarda-corpo de áreas públicas, áreas com muita circulação, daí já vai para 1,10, isso no Brasil, tá? Então depende qual é o uso, né? Mas geralmente, qual que é a vantagem do alto padrão, tá? E ainda mais veio essa nova norma de desempenho no Brasil. E a vantagem do alto padrão é que o alto padrão a gente só usa materiais de boa qualidade, a gente usa especificações de alta qualidade, grandes marcas, e que são um pouquinho mais caros, né? Mas isso faz ou um pouquinho ou muito mais caros, dependendo da situação. E então todas essas grandes marcas, esse grande padrão, então a parede, né? A gente vai fazer lá no sul do Brasil, a gente faz parede dupla de tijolo maciço, e então tudo isso a gente tá dentro da norma de desempenho e com folga, tá? Então a gente usa uma esquadria alemã e tal. Então a gente tá com folga, né? A gente tá dentro da norma e com folga, e tá muito melhor do que a norma. O problema de atuar nesse segmento, assim, que é uma arquitetura mais popular, ou então trabalhar muito para construtoras que querem, incorporadoras, né? Que querem esses empreendimentos bem baratos, é que eles estão querendo usar tudo do mais barato possível, e daí tu tem que ficar investigando se aquela esquadria realmente serve, porque imagina, tem regiões ali que nem Porto Alegre, que são as regiões mais severas de clima, então as esquadrias tem que ter um ranking melhor. A esquadria que tu usa em Santa Catarina não pode ser usada no Rio Grande do Sul, porque a mesma esquadria que tu traz de outro estado, ela serve num estado, mas não serve em outro, né? E pisos e tal, então tem uma série de questões a mais que tu tem que fazer. Então no fim das contas, eu acho que é mais difícil fazer projetos que não são de alto padrão do que projetos de alto padrão. Projeto de alto padrão é fácil até para tu achar bloquinho, para tu desenhar, quer usar uma cadeira de design assinado, tu acha o bloquinho fácil, tanto 2D, 3D, Revit, qualquer coisa, ArchiCAD. Então toda a vida fica mais fácil. Então tá, galera, não sei se vocês entenderam o recado principal, né? Que é quando o cliente só pede um projetinho, isso é um alerta que tu tem que rever o teu posicionamento não tá claro, tu não tá
tu não tá te posicionando como alguém mais gabaritado, que tu faz mais do que um projetinho, entendeu? Tu tá muito amador no teu mercado. E daí o cliente, ele se sente à vontade de te pedir só um projetinho. Tá? Então tá dado esse alerta. Então fica aqui comigo que tu vai, né? Todo o meu material aqui, eu tô sempre falando de como a gente pode se reposicionar melhor no mercado.